Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como funciona o IronCAD, os fundamentos dele, uma apresentação básica de como ele funciona. O IronCAD tem uma abordagem bem diferente dos softwares de CAD 3D que a gente vê por aí, como o Creo, SolidWorks, Inventor, etc. Tá? E como a gente vai fazer alguns tutoriais daqui para frente, né, então é bom fazer uma introdução de como funciona o software. Bom, essa aqui é a cara do IronCAD quando você roda. Ele abre aqui com uma janelinha de Welcome, né, onde você pode selecionar aqui se você vai criar uma nova cena, né, Scene Document, um novo desenho 2D ou um novo caixa draft documento. Por isso, mais para frente a gente explica o que seria isso, tá? Ou então abrir um documento existente, e aqui a lista dos últimos modelos com que a gente trabalhou. Bom, o ambiente 3D do IronCAD é chamada de Scene. Então a gente vai criar uma nova cena, tá ok? Depois disso ele vai pedir o template que a gente vai utilizar. A gente tem templates métricos em English, templates em medidas inglesas, americanas e alguns estúdios aqui. Vamos nos ater aos templates métricos, né? E para ficar mais uma visualização melhor, a gente vai utilizar o template com fundo preto. Tá? Assim que você roda, escolhe o template, a gente tem aqui a tela a janela de trabalho do IronCAD, onde a gente tem uma interface tipo Ribbon, como todos os softwares estão adotando hoje em dia, né, com as várias funções do software, né, e o que teria assim de diferente no IronCAD? O que é que ele tem de diferente? Qual a abordagem que ele tem de diferente? As duas das principais diferenças é o catálogo, né, Catalog Browser, e os IntelliShapes. E como funciona isso aí? Por exemplo, eu vou fazer um bloco, um paralelepípedo. Eu seleciono o bloco aqui no catálogo, arrasto para a área de trabalho e defino as dimensões que eu quero, certo? Pronto, já tenho o meu primeiro bloco. Eu vou querer fazer um corte, eu posso usar o H-Block, que é o Whole Block, né? Então eu posso, seleciono o ícone, arrasto para a tela e posiciono, né? Se eu quiser um corte passante, estico e ele vai fazer o corte. E assim por diante, tá? Isso aqui é o básico do IronCAD. Para a gente mostrar isso como funciona, a gente vai criar essa peça aqui, ok? Essa peça tem algumas operações interessantes para mostrar os fundamentos do IronCAD, ok? Bom, a gente vai começar com um bloco, né, com 58 de altura, 30 de espessura e a soma dessas cotas aqui. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai puxar um bloco para a área gráfica, vamos selecionar o bloco e aqui nós temos os handlers que definem as dimensões, né? Onde a gente vai puxar e definir as dimensões. Por exemplo, a altura de 58, certo? Eu posso clicar aqui e digitar 58, como também eu posso arrastar um pouco, né, e completar com 58 aqui. A espessura é 30, mesma coisa, clico no handler e defino a espessura. Uma coisa que seria interessante seria colocar o comprimento simétrico. Então eu seleciono os dois handlers com o Ctrl, né? E aqui eu vou digitar
a fórmula. Aqui, quando eu tenho esse símbolo aqui, é o número puro, e quando eu tenho esse número, esse símbolo, eu posso digitar fórmulas, tá? Então a fórmula vai ser 16 mais 19 mais 15 mais 40 mais 15 mais 19 mais 16, total de 140, ok? Bom, o bloco inicial já está definido, ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer essa parte redonda aqui. Como que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui, pega um cilindro, arrasta para a tela. Veja que o IronCAD me dá algumas possibilidades de posicionamento pré-definidos. Então, por exemplo, no centro da face ou no centro dessa aresta. Vamos usar o centro da aresta para posicionar esse cilindro. Vou arrastar e vou fazer ele coincidir com essa superfície, e arrasto aqui também. Na hora que eu clico o botão, a tecla Shift, eu defino aqui qual é a referência que eu vou utilizar. Temos aqui o diâmetro de 40, no nosso desenho é de raio 35, né? Então a gente vai ter um diâmetro aqui de 70, ou 35 vezes 2, ok? Pronto, definimos aquela parte redonda. Agora vamos fazer o furo, um furo de diâmetro de 40, diâmetro 40. A gente pega um H-cylinder, né, um cilindro de um furo cilíndrico, né? Não é necessário, mas se você quiser fazer uma coisa mais precisa, você pode arrastar o handle aqui e fazer coincidir com a face, ok? E o diâmetro de 40, o diâmetro default do H-cylinder é 40, tanto do H-cylinder como cilindro é de 40 milímetros, ok. Bom, mas se a gente olhar o desenho, dá a impressão que ele não tanto a parte cilíndrica como o furo não estão alinhados na aresta de cima do modelo, né? E a gente fez alinhado. Como é que a gente pode resolver isso, né? A gente pode selecionar o furo, com a tecla Shift eu seleciono a parte cilíndrica. E agora tem uma outra característica muito interessante do IronCAD, que é o tribal, né? Com o botão, com a tecla F10 eu aciono o tribal, né? Esse cara aqui, ele te dá uma flexibilidade, um poder de edição aqui muito interessante. O mais básico dele, por exemplo, é pegar nesse handler aqui que define a direção vertical, né? Eu posso deixar clicado ou não, né? Eu puxo o tribal para cima e defino uma distância, por exemplo, de 10. 10 parece que ficou muito, então eu posso voltar um pouquinho, 5, né? E desloquei um pouco o cilindro e o furo. Já não parece que eles estão mais pouquinho mais parecido com o que está na figura. Bom, aí vem uns arredondamentos, ok? Que no IronCAD é chamado de blend. Então, o comando blend é para fazer os arredondamentos de arestas, certo? Então eu vou selecionar esta aresta e esta aresta. O valor vai ser de 15, ok? E tem como você fazer um ajuste aqui conforme você visual da aresta que você do arredondamento que você precisa. Mas vamos definir o valor correto, que é de 15, ok? Em seguida vamos fazer esse furinho que tem aqui nessa região do modelo. Esse furo também vamos usar o H-cylinder, né? Vamos posicionar ele aqui nesse ponto. Por que a gente posiciona nesse ponto? Porque a gente não tem como
arrastar o cilindro, né, o furo na posição correta. Então esse canto aqui vai ser a nossa referência. O diâmetro de 10. E como que a gente posiciona esse furo no local correto? No local correto. De novo o tribal, né? Agora eu vou usar esse item aqui do tribal, que é deslocamento num plano. Então eu vou deslocar o IntelliShape, né, nesse plano. Com o botão direito eu arrasto, e aí eu dou o comando Move Here. E depois eu defino quais são as distâncias, que vão ser 19 e 28. Ok. Certo? Uma outra maneira que a gente poderia ter feito isso era arrastar o centro da peça até o centro da tribal até o centro dessa aresta, e depois arrastar 19 para cá. Tem várias maneiras que a gente pode trabalhar com o tribal, ok? Definimos nosso furo. Agora vamos fazer essas duas, essa orelha que ele tem aqui na frente, tá? Bom, até agora a gente mostrou o arrastar e soltar dos IntelliShapes, né? Cada peça que a gente, cada item que a gente traz aqui é chamado de IntelliShape. Então eu tenho esse cilindro que é um IntelliShape, tenho esse furo que é um IntelliShape, tenho o blend que é um IntelliShape, né? São as features, tá? Mas são as features com inteligência, ok? A gente pode fazer aquelas orelhas de duas maneiras, tá? Usando os IntelliShapes ou trabalhando numa forma que é parecida com os softwares que a gente conhece, que é fazendo um sketch e definindo uma extrusão, por exemplo, ok? Eu vou usar o Extrude Wizard, ok? Que faz um pouco mais fácil de fazer é o jeito fácil de fazer uma extrusão, né? Mas se você quiser, você pode usar o comando extrude mais completo e complexo, tá? Mas vamos usar o wizard aqui. Então vamos definir um ponto onde vai ser a minha origem do meu sketch, tá? Veja que eu coloquei a peça, posicionei a peça com essa face mais virada para a gente, tá? Então se eu selecionar esse ponto, ele vai considerar essa face como o plano de sketch. Se eu fizesse uma coisa mais ou menos assim, ele consideraria essa face. Então vamos deixar essa face mais para frente e vamos selecionar esse ponto, tá? Nós vamos adicionar material. Aqui é a direção que vai ser feito a extrusão, a espessura, né, a distância do extrude, que vai ser de 15, né? E aqui ele tem você pode definir as distâncias do grid, né, os valores do grid. Vamos deixar com 25 e 5 e vamos deixar como default para os outros sketches que a gente venha fazer, e vamos dar um finish aqui, um ok. Então olha aqui, a gente tem um plano de sketch que está sobre aquela face e a origem nesse ponto aqui. Bom, vamos desenhar então o perfil da nossa orelha. Então a gente pode começar por aqui, vem até aqui, e vamos parar por aqui por enquanto, né? Porque aqui a gente vai colocar um círculo, ok? A gente trima esse pedaço, voltamos para a linha e criamos aqui uma tangente. Cadê a tangente? Não está aparecendo. Agora apareceu o símbolozinho da tangente, que é esse carinha aqui, ok? Vamos trimar esse pedaço aqui também e vamos fazer também já o furinho aqui dentro, né? Então agora vamos dimensionar isso, tá?
Daqui até aqui eu tenho 40, fiz bem grande, né? Essa altura aqui é de 45, ok? Esse raio é de 10 e esse raio aqui também é de 5, diâmetro 10, mas a gente trabalha com raios aqui no IronCAD, tá? Veja que todas as linhas estão verdes, então eu tenho esse sketch totalmente definido, né? Saio do sketch no finish, né? E vem aqui o meu o extrude definido, tá? Ele fez para fora, mas eu posso clicar, eu posso selecionar ele aqui agora, né? E dar um flip extrude direction, aí ele vai para a posição correta, ok? Com o extrude selecionado, F10 de novo, trago a triball e jogo ele para a distância que precisa, que seria 19 mais 16, ok? Bom, esse é o jeito mais difícil de fazer, ok? Foi relativamente fácil, mas eu diria que seria o jeito mais difícil de fazer essa orelha. A gente pode usar o catálogo e os IntelliShapes também para fazer essa orelha. Então vamos dar um Ctrl Z aqui e vamos começar a trabalhar. No caso dos IntelliShapes também vale essa regra que eu falei agora da face mais para frente, tá? Mais à frente do modelo. Se eu trago um bloco aqui, ele vai fazer em relação a essa face. Se eu trago um bloco aqui, ele vai atachar o bloco, vai colocar o bloco em relação à outra face, tá ok? Então é o que a gente vai fazer. Vamos trazer um bloco e vamos colocar ele nesse ponto aqui. Vamos arrastar um pouquinho para lá. E esse aqui a gente faz até nessa posição. O inferior também a gente traz até aqui na altura. O raio é de 20, então vamos determinar uma altura de 20. E esse aqui também vamos trazer até aqui, né? E comprimento 40, largura de 15, e temos aqui o início um bloquinho inicial para a gente fazer a nossa aresta. A gente traz agora um cilindro, né? Alinhamos as faces conforme necessário. O diâmetro é de 20. E temos aqui mais uma parte da nossa orelha. Um furo de diâmetro 10. Ok, bom, mas é aquela aresta, essa face aqui é inclinada, ela está 45 aqui em cima e vem tangente aqui. A gente pode fazer o seguinte agora, a gente vai selecionar a face, vamos acionar o tribal de novo. Agora a gente vai posicionar o tribal neste ponto. Eu estou gravando, hein? E vou mover essa face conforme eu preciso agora. Então eu vou dizer que eu quero movimentar na vertical e vou trazer até na direção desse ponto. E agora eu vou movimentar na vertical de novo, 45 milímetros de altura. Ok? Bom, agora eu posso clicar aqui, aqui nesse eixo que eu vou fazer, que eu vou falar que eu vou definir uma inclinação aqui em relação a esse eixo, tá? E só que eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que esse cara aqui vai estar na direção desse ponto aqui, ok? Bom, tá nesse ponto, mas ele vai considerar tangente aqui, ok? Então eu finalizo a modificação da face, né? Ele está me dando aqui uma informação que os IntelliShapes que foram utilizados aqui, eles vão perder a inteligência porque eu estou fazendo uma modelação direta, ok?
vamos ter que aceitar isso, tá? O único problema disso é que ele perde os blocos aqui. O bloco, ele deixou de existir o bloco e o cilindro, né? E passou a ter só uma feature de novo aqui, ok? E aqui a gente faz a mesma coisa. A gente clica aqui, seleciona esse furo, seleciona a orelha, tribal de novo, arrasta 19 mais 16 para dentro, ok? Bom, aparentemente, né, pode parecer que é um pouco mais complicado fazer desse jeito, desse segundo modo que a gente utilizou aqui. Mas porque eu estou fazendo passo a passo, explicando passo a passo. Isso no dia a dia e fazendo direto, né, isso se torna bem mais prático a utilização. Qual uma outra função do tribal? Tá? É fazer cópias de features, de IntelliShapes. Tá? Então, por exemplo, esse furo e a nossa orelha tem uma cópia do outro lado. São espelhadas para o outro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as features que eu quero com Shift apertado. Então, eu tenho aqui 3 features, 3 IntelliShapes ou features selecionados. Clico no F10 de novo. E é o seguinte, quando você está com o tribal azul, ele está sendo... você movimenta as features. Quando você pressiona a tecla de espaço, a barra de espaço, ele fica branco. E aqui agora você posiciona o tribal em alguma outra posição. Então, por exemplo, eu quero colocar ele no centro da peça para depois espelhar essas 3 features. Então eu cliquei a barra do espaço, ele está branco. Agora eu clico com o botão direito aqui e peço para ele buscar o center point desse furo, ok? Então ele já está no meio da peça. E o que eu faço agora? Eu falo que nessa direção aqui eu vou querer um mirror cópia. Então eu vou ter as 3 features ali pro outro lado também, tá? No desenho não está mostrando, mas aqui a gente vai colocar um parafuso com porca e arruela ligando essas duas orelhas. Vamos supor que vai ter alguma coisa que vai girar nessas orelhas. Então eu posso pegar um outro catálogo aqui. Eu tenho vários catálogos que o IronCAD utiliza, né? O principal é o Shape, né? O Shapes. Mas eu tenho um catálogo que define cores, eu tenho um catálogo que define drafts. Aqui é uma outra função que a gente vê mais para frente, tá? Surfaces, que define não só as cores, mas a definição de superfície mesmo, de cor e atributos de transparência e algumas outras coisas, né? Só que aqui a gente vai vir aqui no Tools. No Tools eu tenho Fasteners aqui, ok? Eu clico nele, arrasto para cá e vou buscar o centro desse furo aqui, ok? E aqui ele me abre essa janela aqui, onde eu vou ter um parafuso de diâmetro 10, ele identificou que o furo é de 10. Aqui eu escolho o tipo de cabeça que eu quero utilizar, né? A rosca, o passo da rosca e o comprimento, tá? O comprimento dali eu sei que é 80, então vamos digitar 80 aqui. E vamos colocar uma porca e vamos colocar uma arruela, ok? Clico OK e aí ele já cria aqui um conjuntinho de parafuso, porca e arruela, ok? Bom, pessoal, esse é o básico do IronCAD, tá? Conforme a gente for fazer os tutoriais e exercícios, eu vou explicando mais detalhes de como funciona tudo isso, ok? Até o próximo tutorial, então. Obrigado.